Oi pessoal, eu sou a Letícia do Leitura da Let's e no vídeo de hoje eu queria falar sobre os melhores e os piores livros que eu li até agora em 2025. Então vamos lá. Os livros não estão em uma ordem de preferência porque eu não consegui decidir, mas eu vou falar primeiro dos livros que eu gostei e por último eu vou falar dos livros que eu não gostei, que não foram muitos. Primeiramente a gente tem Aconteceu em Indigo Ridge, que é um livro da Devry Perry. É um livro que mistura um pouco de romance com suspense. Nesse livro a gente tem o Winslow, a Winslow e o Griffin. A Winslow, ela é nova nessa cidadezinha pequenininha. E ela é muito jovem e ela se torna a chefe da polícia. E o avô dela é o prefeito da cidade. Então ninguém bota muita fé nela, todo mundo acha que ela conseguiu esse emprego só porque o avô dela ajudou ela, o que não é verdade. E assim que ela se muda pra essa cidadezinha pequenininha, ela tem uma noite com o Griffin, que é um dos irmãos mais velhos de uma família super influente nessa cidade, é uma família que fundou essa cidade, e ele cuida do rancho da família. E acontece, se suicida na propriedade dele e a Winslow vai investigar esse assassinato. E ela acredita que não foi um assassinato, ela acredita que houve um crime ali, mas ninguém bota muita fé nela. Então a gente vai acompanhar a Winslow investigando esse crime, ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando esse relacionamento dela com o Griffin acontecendo. Foi muito gostoso de ver. Eu gostei muito da investigação e dessa parte mais de suspense. E o romance também é incrível. Eu amei tudo. Eu dei 5 estrelas pra esse livro e foi ótimo. O próximo livro é Juniper Hill. Nesse livro a gente tem o irmão do protagonista do primeiro livro. Ele também ele também mora nessa cidadezinha. Ele trabalha no hotel da família, ele é o cozinheiro desse hotel, o cozinheiro-chefe. Porém, diferente do resto da família dele, ele é um pouco mais recluso, ele não ama essa cidadezinha, ele saiu, ele foi viver a vida dele, ele estudou fora, trabalhou fora, mas ele voltou por um motivo específico pra essa cidadezinha. E ele é o único, por exemplo, que não mora perto da família, ele mora num lugar afastado. E ele é muito recluso, ele é muito mal-humorado, mas o ponto fraco dele é a irmãzinha dele, que eu esqueci o nome agora. Mas a irmã dele, ela é a gerente desse hotel em que eles trabalham, e ela tá precisando muito de ajuda, porque as pessoas que trabalhavam lá se demitiram, ela tá tendo que fazer tudo sozinha. E aí a gente conhece a Memphis, que é uma garota rica, privilegiada, que a gente não entende porquê, mas ela está fugindo dos pais dela. E ela tem junto com ela um filhinho. E ela quer trabalhar junto com a irmã do protagonista. Ela quer ir pra essa cidade, mas ela não consegue encontrar nenhum lugar pra alugar. E aí a irmãzinha dele pede pra que ele alugue o loft em cima da casa dele pra ela, enquanto ela se ajeita na cidade. E ele aceita muito a contragosto. E a gente tem também um plot de suspense, mas ele é bem mais tranquilo nesse livro, porque a gente não tem uma pessoa que tá liderando essa investigação. Mas eu gostei muito. Eu acho que eu gostei mais desse livro do que o outro, porque os personagens aqui, você entende muito eles, sabe? Você entende o porquê que o Knox, que eu não sei se eu falo o nome dele, mas o protagonista é Knox, o nome dele. Você entende por que ele é assim. Você entende os motivos que levaram a Memphis a tomar as decisões que ela tomou. E no final tem um suspense que me deixou bem intrigada também, não tava com medo do que ia acontecer. Enfim, eu recomendo muito. O próximo livro que eu amei é O Meu Super Namorado de Mentira. É um livro da Raquel Figueiredo. Eu vi essa capa no Twitter algum dia, que eu tava mexendo. E eu falei, eu preciso ler esse livro. E aí, tipo, algumas semanas depois que foi lançado, eu devorei o livro. Assim, gente, eu amei a escrita, a ambientação. Foi uma coisa totalmente diferente. Eu nunca tinha lido um livro que tinha super-herói. Então, assim, eu amei muito. Nesse universo, a gente vive no Brasil. A gente tá especificamente no Rio de Janeiro. Mas teve um projeto chamado Projeto Hércules, que selecionou algumas pessoas para terem poderes. E hoje em dia a gente tem uma realidade em que super-heróis existem. Eles ajudam na criminalidade, eles ajudam a resolver problemas que
um bombeiro, uma polícia ajudaria, provavelmente. Só que ele é um projeto um pouco ambíguo. Tem pessoas que amam e tem pessoas que odeiam e falam que eles estão destruindo a cidade para poder reconstruir de novo e ganhar dinheiro e desviar verba, enfim. Um Brasil, né? O Brasil, o nosso Brasil querido. E aí, a gente tem nessa história o Eric e a Isis. A Isis, eu tentei achar o nome da condição dela na descrição do livro, mas eu não encontrei. Então eu vou falar somente que ela é uma pessoa PCD. Ela ela é mais sensível, qualquer coisa pode machucar ela sente muita dor. E ela está num estágio, ela mora muito longe da onde é o estágio dela. E aí ela pega um ônibus, porque nesse ônibus ela consegue ir sentada, então ela sente menos dor. E aí ela está vivendo a vida dela, indo para esse estágio. E é época de carnaval, e uma das alegorias tá pra cair, e ela vai cair em cima desse ônibus. E aí chega nosso protagonista, que é o Eric, que é a cara do Projeto Hércules. Ele é o herói mais conhecido, mais querido de todos. E aí ele chega pra salvar essa situação. E aí ele salva, só que ele pega o ônibus que a Isis está e coloca pra segurar essa alegoria que tá caindo. E ele destrói o ônibus da Isis. E a Isis fica muito enfurecida, porque ela tá pensando, cara, esse ônibus demora muito pra passar. Agora vai ter um ônibus a menos na linha. Como que eu vou chegar no meu estágio? Como que eu vou ir pro estágio sem sentir dor? Então, assim, ela tá com muita raiva dentro dela. E aí ela fala um monte pro Eric. Ela fala que o projeto Hércules, e tudo que eu falei, que ele rouba dinheiro, que ele é um sem noção e tudo mais, só que esse vídeo viraliza. E aí, o marketing do Projeto Hércules, para tentar amenizar essa situação, inventam um fake dating, né? Inventam um namoro de mentira entre a Isis e o Eric. Então, assim, o plot do livro é namoro de mentira, mas nesse universo diferente. Eu amei a relação dos dois. Eu amei muito, muito, muito. Eu ouso dizer que esse é o romance, talvez, favorito que eu tive esse ano. Não sei. Mas, assim, gente, é muito bom. Peguem sem medo, porque é um livro incrível, é uma delicinha de ler. E o final foi muito caótico, eu não tava esperando, assim, gente, muito bom. Nesse livro, a gente tem a Chloe, que ela foi adotada quando ela era criança. Ela tem uma ótima relação com os pais adotivos dela, muito amada, muito querida. Não é não. Bovina. O próximo livro que eu vou falar, na verdade eu vou falar de 3 de uma vez, porque tem 3 livros dessa altura na minha lista. E eu vou falar um em seguida do outro, porque é mais fácil. O primeiro livro é Sinais de Amor. Nesse livro a gente tem a Chloe e o Warren, não sei. Mas nesse livro a gente tem a Chloe, ela foi adotada quando ela era criança. E ela tá com 20 e poucos anos. E a mãe biológica dela entra em contato com ela e fala: eu estou parindo uma criança hoje e eu gostaria que você adotasse essa criança, porque eu não posso cuidar dela. E a Chloe, ela fica um pouco em dúvida, mas é muito óbvio pra ela que ela não vai deixar essa criança ir pro sistema de adoção. Então ela vai adotar essa criança. E a gente tem do outro lado da moeda o Warren, que a mãe dele faleceu. E ele está tentando conseguir a guarda do irmão dele, que já é adolescente, acho que ele tem 14 ou 13 anos. E ele está atualmente no lar adotivo, mas ele quer ter, né, a guarda dessa criança. E aí o problema, né, o caminho dos dois se cruzam, porque a Chloe, ela é freelancer, e ela não tem uma renda, né, uma renda estável para poder conseguir a guarda da irmã dela. E o Warren, ele precisa de um apartamento que seja num lugar específico para ser perto da escola da criança, que tenha um número X de quartos, e ele não tá conseguindo encontrar. E aí, eles têm um programa em que eles juntam essas pessoas, que uma tem uma coisa e a outra tem outra coisa, para eles morarem juntos e assim conseguirem ter os requisitos para adotar as crianças. Então eles começam a dividir a casa da Chloe, porque a Chloe tem uma casa com quartos o suficiente para todo mundo morar lá. Então eles começam a dividir essa casa. O Warren, ele é muito mal-humorado no começo. Eu demorei pelo menos um pouquinho para conseguir
adaptar, pra conseguir ter uma empatia por ele, porque ele é muito namorado. Mas a relação deles, ela vai se desenvolvendo bem devagarzinho. Eu gostei bastante desse livro. Ele foi 4 estrelas e meia. E aí aqui eu vou botar um spoiler, que o único motivo desse livro não ter sido 5 estrelas é porque no final do livro, o Warren e a Chloe têm uma briga e ele dá um soco na parede. E aí, assim, eu não gosto de homens violentos em romances contemporâneos, eu não consigo desculpar certas ações. Então eu tirei essa meia estrela. O livro continua sendo incrível, continua sendo bom, mas essa situação me tirou um pouco do universo em que eu tava lendo e me trouxe pra realidade, pra pensar, esse tipo de homem, eu nunca me relacionaria com um homem assim, sabe? Então, enfim. Eu gostei muito do livro, eu gosto muito da escrita dessa autora, foi somente esse detalhezinho que não fez esse livro ser 5 estrelas. O próximo livro que eu li dessa autora é Perto de Você. Acabou de ser anunciado pela Globo que eles vão lançar esse livro, né? E ele foi um livro que também demorou um pouco para conquistar meu coração. Porque eu sinto que esse livro, ele é um pouco diferente dos outros da Hannah, porque o foco dessa história é a Lane e a evolução dela como pessoa. O foco não está no romance. O romance está ali, a gente tem um romance, a gente tem um final feliz, mas eu sinto que a gente perde, entre aspas, tá, muito tempo com a história da Lane. Então, eu demorei um pouco pra poder entrar no livro, porque eu falei, tá, e o romance? O que vai acontecer? E aí, assim, depois que eu aceitei, eu consegui apreciar muito mais o livro, porque eu me identifiquei muito com a Lane, eu gostei muito dela como personagem. Eu fiquei muito feliz da gente sair do lugar A e finalizar o livro com ela no lugar B. Enfim, nesse livro a gente tem a história da Lane, que aconteceu uma coisa no passado dela que faz ela ter muito remorso, e ela é muito infeliz. Assim, ela acha que ela não merece amor, que ela não merece felicidade, que a vida dela é assim por conta dessa situação que aconteceu no passado. E por conta disso, num dia, ela fica bêbada. E ela fala que uma coisa na vida dela precisa mudar. Que ela nunca vai encontrar amor, mas ela precisa fazer alguma coisa, né? Pra vida dela. E aí ela compra um ônibus desses, bem de filme americano, amarelinho. E ela resolve que ela vai reformar ele pra ser uma casa, né? Um motorhome. E na outra contrapartida, a gente tem o Matt, que ele é melhor amigo do protagonista do livro anterior. E eles têm uma mecânica juntos, né? Então, ele vai ajudar ela a reformar esse ônibus. Eles dois já tiveram um beijo no passado, numa festa de ano novo. Só que a Lane, ela tá tão na cabeça dela que ela não merece amor, que ela não merece felicidade, que ela não consegue perceber que o Matt é completamente apaixonado por ela. Então a gente tem esse slow burn, bem slow burn, porque eles vão ficar separados um bom tempo no livro. A amizade deles vai sendo construída, mas assim, gente, é muito bom. Eu gostei muito. A recompensa no final foi muito boa. E o outro livro da Hannah é o único livro que não tá publicado ainda no Brasil, mas eu tenho certeza que ele vai ser, porque todos os livros dela estão sendo publicados bem rapidinho, que é Out of Woods, que nesse livro a gente tem os melhores amigos do livro dela, Minha Melhor Parte, né? E no livro A Minha Melhor Parte, a gente conhece os melhores amigos da Win, né? Que é a Sarah e o Caleb. Eles já são um casal, nesse livro eles já estão casados. E quando eu vi esse livro, eu falei, por que a gente vai ter um livro sobre eles dois? Eles são perfeitos, eles são incríveis. E esse livro tá aqui porque o final foi muito bom. Eu gostei muito do final. Eu me identifiquei com a Sarah bastante em alguns momentos. Mas o livro, ele não é 5 estrelas. Eu dei 4 estrelas, eu acho, pra ele. Mas ele foi um livro muito gostoso de ler. Aqui, nesse momento, a gente tem a Sarah e o Caleb. Eles estão casados. Eles estão casados há muito tempo. Eles conheceram quando eles estavam no ensino médio. Só que a Sarah, ela está cansada da vida dela.
o Caleb, ele tem muito dinheiro, ela não trabalha, ela só fica em casa por uma escolha dela, né? E ela quer mudar alguma coisa na vida dela, ela sente que ela não fez nada relevante na vida dela. E aí, isso vai gerar vários problemas pra ela e pro Caleb nesse relacionamento deles. E eles estão, assim, a ponto de explodir, né, nesse relacionamento deles, que tem muito amor, tem muito carinho, o Caleb é completamente apaixonado por ela. E eles decidem ir num retiro, no meio da montanha, por um retiro, durante uma semana. E aí eles vão se desligar de tudo, celular, tudo que tem, e eles vão se reconectar com pessoas. E, assim, é muito difícil, porque esse livro, a Sarah, ela é muito ingrata em muitos momentos. Você fala assim, minha filha, se você quer mudar sua vida, é só você mudar. Você tem um marido que te ama e faz qualquer coisa por você. Mas eu consigo entender os motivos que fizeram com que ela chegasse nessa situação. Eu tive muita empatia por ela e é por isso que esse livro tá aqui. Mas, se eu tivesse que ranquear, provavelmente esse livro estaria em último lugar. O próximo livro que eu li é uma novelinha. Eu tô, assim, chocado como essa novelinha de 60 e poucas páginas conseguiu chegar no meu top 10 lidos desse ano. Mas, essa novelinha é muito boa. A gente tem um livro do Kindle Unlimited, né, que foi feito pelo Frederick Backman, que é o mesmo autor de Gente Ansiosa. E o nome do livro é The Answers No. E a gente tem, o plot desse livro, basicamente, o Lucas, ele é uma pessoa, que não tem relacionamento, ele não tem família por perto, ele não tem nada nem ninguém, ele vive sozinho. E pra ele, essa é a vida perfeita. Ele tem uma vida perfeita, porque ele não tem incômodos na vida dele. Porém, um dia, bate lá na porta dele a associação do condomínio, porque uma pessoa descartou uma panela velha na frente do condomínio deles. E eles querem saber se foi ele. E ele fala que não tem nada a ver com isso, e ele se oferece de ir pegar lá aquela frigideira e jogar essa frigideira fora. E a partir desse momento, as pessoas começam a bater na porta dele toda hora. Essa associação volta várias vezes na porta dele, a vizinha da frente começa a bater na porta dele, a vizinha de baixo começa a bater na porta dele. E a vida dele, ela acabou o sossego. Ele não tem mais sossego, ele não tem mais paz. E a gente vai ver o livro dele percebendo que talvez as pessoas não sejam tão ruins assim. Ter pessoas na vida dele não sejam tão ruins assim, sabe? E assim, eu me identifiquei bastante, porque eu sou essa pessoa um pouco antissocial, que gosta de ficar sozinha na casa dela, sem visitar ninguém, sem sair de casa. Então eu me identifiquei muito com o Lucas e eu gostei muito dessa história. Eu dei risada, eu chorei, assim, gente, foi muito bom. Só tem no Kindle Limit e só tem em inglês, mas eu recomendo muito vocês lerem. Nesse livro a gente tem a Rune e o Gideon. A gente vive num mundo em que as bruxas estão sendo caçadas. E a Rune é uma bruxa, porém, nesse universo, para você ser uma bruxa, para você poder ter poder, você precisa usar o seu sangue ou o sangue de uma outra pessoa. E as bruxas, elas ficam com cicatrizes que brilham, assim, elas ficam prateadas. E a Rune, ela é muito esperta, ela usa o sangue da menstruação dela para poder fazer os feitiços dela. E ela tem a Persona, que é a Feiticeira Escarlate, que ela ajuda outras bruxas a fugirem. E na contraparte a gente tem o Gideon, que é o irmão do melhor amigo da Rune, e ele é um caçador de bruxas. Então, a gente tem esse Enemies to Lovers aí já existindo, só por essas pessoas estarem de lados opostos, né, dessa briga. E a Rune, ela quer muito descobrir onde uma bruxa está presa, porque essa bruxa era amiga da avó dela, e ela quer salvar essa pessoa. E ela precisa de informações, ela não sabe como que ela vai conseguir informações, e aí ela tem a brilhante ideia de seduzir o Gideon. E o Gideon, ele acha que a Rune está envolvida com a Feiticeira Escarlate. Ele não acha que ela é a feiticeira, mas ele acha que ela tá em alguma coisa a ver com isso. E aí ele quer cortejar ela pra poder descobrir. Então assim, a gente tem os dois tendo esse relacionamento fake,
mas que não é fake, porque eles de fato estão se apaixonando um pelo outro. E o plot do final desse livro me deixou muito, assim, curiosa. Eu queria muito ler o próximo livro, que eu já li, mas enfim, ele não está nessa lista. Mas eu gostei muito, muito, muito do primeiro livro, foi muito bom. Depois, eu tenho Accidentally Annie, da Aline Partner. Eu não achei esse livro em português, o que eu achei muito estranho, porque ela tem vários livros traduzidos. Mas esse livro é um pouco diferente do que os livros que ela escreve, pelo que eu percebi. Porque geralmente eles são mais jovens, assim, né? Eles são mais jovens, eles se passam no ensino médio. E esse livro, ele é um livro mais adulto. Então eu não sei se esse é o único livro adulto que ela escreveu ou não. Mas eu gostei bastante dessa história. Nessa história a gente tem a Isabela. Ela está indo pro primeiro dia do emprego dos sonhos dela. Ela tá muito feliz, muito animada. E ela passa numa cafeteria pra pedir um café. E aí ela está vendo uma pessoa chamando o nome Amy. E essa pessoa não está lá. E ela fez o mesmo pedido da Isabela. E a Isabela está muito atrasada pro primeiro dia do emprego dela. Então ela pega esse café, que não é dela, e está saindo da cafeteria quando ela esbarra com o Blake. E eles têm uma química, né? Uma química muito grande. E eles trocam um telefone, eu acho. E ele fala pra ela, a gente se vê por aí, Amy. Porque ele acha que o nome dela é Amy. E eu achei que o livro ele ia ser esse seria o plot, de que ele confunde o nome dela. E aí isso ia ser o grande problema, sabe? A grande discussão. Então, quando eu comecei, eu falei, esse vai ser o plot do livro. Só que, bem no comecinho, assim, juro, nos primeiros 10%, a gente tem a Amy indo pro emprego dela, e a pessoa do RH apresentando ela pro vice-presidente da área dela, que é o Blake. E aí ela apresenta ela como Isabela, né? Então ele não tem uma boa impressão dela, porque ele acha que ela mentiu. Eles não podem ficar juntos porque ele é o chefe dela, mas o plot não é ele sendo enganado porque ela não falou o nome certo. Enfim, gente, eu gostei bastante. É um romance bem clichê, assim, romance no ambiente de trabalho, ele é o chefe dela, eles não podem ficar juntos, mas eu gostei bastante, foi bem divertido. O próximo livro o próximo e último livro, né, desses meus top 10, é Os 5 Dias para o Fim do Mundo. É um livro curtinho também. Eu ouvi o audiobook dele na Audible. E, gente, esse livro foi muito gostoso de ler. Ele não é um romance, eu acho que ele e o livro do Frederick Backman os únicos livros que não são romance nessa lista. Porque, assim, esse livro, gente, ele foi muito divertido. Ele foi muito gostoso de ler. Eu entrei nesse universo que eu achei que o mundo ia acabar também. Que, basicamente, a gente tem nesse livro a Camila. A avó dela, ela tem visões. E ela, no começo do livro, ela fala que o mundo vai acabar em 5 dias. E aí todo mundo fala, não, vó, você vai morrer, por isso que você não consegue fazer as visões. E aí ela fala, não o mundo vai acabar, porque eu não consigo só me ver daqui 5 dias. Eu não consigo ver ninguém daqui 5 dias, então o mundo vai acabar. E aí a gente tem cada um dessas pessoas, dessa família, lidando com essa notícia. A gente tem a mãe da Camila, perdão. A gente tem a mãe da Camila não levando a sério a previsão da mãe dela. A gente tem o pai da Camila, que ele quer ficar rico, ele quer o número da Mega Sena de qualquer forma. A gente tem o irmão da Camila, que tá sofrendo junto com o namorado dele. E eles são super poetas e sentimentais e good vibes. E eles estão fazendo poesia sobre o fim do mundo juntos. A gente tem a avó da Isabela, que quer viajar pra ir visitar a irmã dela, que mora no outro estado e ela não vê há anos. E a gente tem a Camila, que ela acabou de terminar o ensino médio, ela fez o Enem e ela quer aproveitar. Se ela vai morrer, né, ela quer aproveitar esses últimos momentos. Então ela se junta com as amigas dela pra ir numa viagem. Elas vão passear por aí, vão pro litoral. E são acho que 4 amigas. E junto das amigas vai escondida a irmã da Camila, a irmã mais nova,
que no meio desse fim de mundo, ela queria poder fazer alguma coisa, mas ela não pode fazer nada porque ela é só uma criança. E aí ela vai escondida nessa história. E a gente vai vendo essa história se desenvolvendo. Foi muito divertido, foi muito gostoso. Eu fiquei muito entretida nesse livro. E eu quero com certeza ler outros livros desse autor. E aí, pros piores livros desse... por enquanto, né, até agora, eu tenho um livro da Devney Perry, que ela está nos melhores e no pior do ano, que é The Coppersmith Farmhouse. Esse livro é um dos primeiros livros que ela escreveu, então eu acho que faz sentido ele não ser tão pro meu gosto. Eu estou em dúvida se eu vou continuar essa série ou não, porque eu tenho medo de todos os livros serem assim. Mas, resumidamente, nessa história a gente tem a Gigi e o Jess. A Gigi, ela é uma enfermeira, ela trabalhava numa cidade e ela atendeu um senhor. E esse senhor, ele precisava de ajuda quando ele chegasse em casa e ela tá passando essas orientações pra ele. E ele fala pra ela que ele não tem ninguém pra cuidar dele em casa, então ele vai ter que fazer isso sozinho. E a Gigi, ela não consegue ficar tranquila com essa situação. Então ela se oferece pra ir na casa dele ajudar ele. E isso desenvolve uma relação de amizade entre eles. Ela tem uma filhinha e essa filhinha vê ele como um avô. E aí se passam alguns anos, né? E ele falece. E aí ele deixa pra Gigi a casa que ele tinha nessa cidadezinha do interior pra ela como herança. E aí ela se muda pra essa cidadezinha. Ela vai ser enfermeira, né, no hospital da cidade. E aí a gente tem o Jess, que é o xerife, né, da cidade, e ele cuidou dessa casa por muitos anos. Ele via o senhorzinho, que eu não sei o nome, como uma figura paterna, e ele achava que ele iria herdar essa casa, mas ele não herda. E isso gera uma raiva muito grande dele. Ele é muito escroto com a Gigi no começo, ele fala muito mal dela, ele é muito tóxico. Em vários momentos do livro, a Gigi fala que ela não quer uma coisa, tipo assim, ela não quer ir no encontro com ele, e aí ele faz ela no encontro com ele. Ele fala que eles vão começar a namorar, e ela fala que não vão, e aí no final eles estão namorando. Ele começa a fazer uma reforma na casa dela, e aí ela não quer fazer a reforma, mas ele faz mesmo assim. Sim, gente, foi um terror pra terminar esse livro. Eu odiei muito. Se esse fosse o primeiro livro que eu tivesse lendo dessa autora, provavelmente eu nunca mais pegaria nenhum. Mas eu sei que ela escreve muito bem. O próximo livro é O Detento, da Frida McFadden. Eu não sou uma pessoa muito experiente com suspense, mas eu tô começando a ler alguns, e eu já li alguns da Frida, e eu sei que apesar das histórias dela serem meio clichê, a gente pelo menos tem um plot twist legal no final do livro. E esse livro eu detestei porque a protagonista é muito burra. Você vê o plot twist desde a primeira página do livro, você sabe o que vai acontecer, e aí em alguns momentos você se questiona, será que é isso mesmo? Porque seria muito idiotice ser isso, e aí no final é isso mesmo. E assim, são umas conveniências que, pelo amor de Deus, eu não gostei desse livro. Eu dei acho que 3 estrelas porque eu tava sendo boazinha, mas assim, não peguem, essa é a minha recomendação. De um resumo, assim, do que é o livro, a gente tem a Brooke, ela morava numa cidadezinha e aconteceu um assassinato feito pelo namorado dela. E aí ele mata 3 pessoas, sobrevive o namorado, a Brooke e o melhor amigo da Brooke. Ela sai dessa cidade e vai viver num outro lugar, só que ela ficou grávida, ela teve um neném desse namorado que está preso. E aí, os pais dela morrem, eles nunca quiseram que ela voltasse pra essa cidade, eles sempre quiseram que ela ficasse longe dessa cidade. E aí ela acha que é porque os pais dela tinham vergonha dela, mas não é, né? Os pais dela morrem, eles deixam de herança a casa pra ela, e aí, só que eles querem que ela venda. Essa é o que eles falaram pra ela fazer. Só que ela decide que é uma ótima ideia ela voltar a morar nessa cidadezinha, que aconteceu uma coisa que deixa ela traumatizada até hoje. E além de voltar pra essa cidadezinha, ela acha que é uma ótima ideia ela trabalhar na prisão que o ex-namorado dela tá preso. E esse é o plot. O plot é ela conhecendo, se reconectando com esse namorado, que faz ela questionar se foi ele que fez o crime ou não. Esse é o plot. Não vou falar mais nada porque eu não quero dar spoiler, mas não recomendo. E os outros 2 livros meio que são da mesma série, que é Zodiac Academy. Esse livro não tem em português, mas é uma série muito hypada lá fora. É uma série de
fantasia, e as pessoas falam, ah, se você gostou de Acotar, leia esse livro. E eu já estou no 5º livro, e eu tenho sofrido bastante pra continuar, porque são altos e baixos, são 12 livros, os livros são muito grandes, e eu sinto que a história não evolui. Apesar de eu gostar, por exemplo, de um livro, o de próximo livro, ele não acontece nada, ou acontecem plots que você sabe que as autoras fizeram porque elas precisam esticar essa história. Então, assim, eu estou muito em dúvida se eu vou continuar lendo essa série, porque eu tô na metade, mas ainda tem bastante livro pra ler e eles ficam cada vez maiores conforme o tempo vai passando. Mas a história basicamente a gente tem um mundo que espelha o nosso, só que nesse mundo espelhado as pessoas têm poderes. Todos eles são feis, né, são féricos, mas cada um tem um poder baseado nos signos, né? Então, o poder de ar, de terra, enfim. E aí, a gente tem a Tori e a Darcy. Elas estão vivendo no nosso mundo, né? No mundo de humanos. Quando elas fazem 18 anos, os poderes delas se ativam. E aí, o pessoal lá no outro mundo esperado nosso consegue encontrar elas e trazer elas pro mundo mágico. E aí, quando elas chegam lá, elas descobrem que elas são princesas perdidas e que os pais delas morreram, né? Mas que elas, em teoria, são herdeiras do trono. E o motivo que faz com que elas aceitem ir pra esse mundo é porque é prometido pra elas uma herança quando elas terminarem, né? Se formarem nessa academia, que é tipo uma faculdade. E esse é o único motivo que faz com que elas vão pra lá, porque elas têm uma vida bem sofrida aqui no planeta Terra. E, enfim, aí no primeiro livro a gente tem basicamente um bullying. Não é nem um bullying romance, é só um bullying mesmo. Porque desde que o pai dela morreu e eles ficaram sem rei, a gente tem tipo um conselho que cada um dos poderes, né, terra, ar, enfim, eles são conselheiros. E aí cada pessoa tem um conselheiro, são 4 conselheiros, 4 herdeiros para esses conselhos. E aí os 4 herdeiros estão na Zodiac Academy e eles fazem da vida delas um inferno porque eles querem que elas vão embora, né? Basicamente é isso. E o primeiro livro é um bullying, não tem nem romance. O segundo livro é um bullying romance. E aí, a partir daí a gente tem a história em si, assim, não tão focada no romance, mas eu tô com muita preguiça de continuar essa série. Eu não sei se eu vou continuar, porque por mais que digam que vale a pena, são muitos livros. E aí, por último, eu tenho um livro de uma autora que eu adoro, eu já li diversas coisas dela, mas esse livro em específico não deu pra mim. Eu acho que é porque é um livro um pouco mais antigo, eu não sei dizer, que é Disputa Irresistível, da Vikiland. Nesse livro a gente tem um romance no escritório também. A gente tem a Annalise e o Bennett. A empresa da Annalise foi comprada pela empresa do Bennett, não dele em si, né, mas da empresa que ele trabalha. E os dois são diretores de mídia. E o cargo dos dois, eles não vão continuar existindo em São Francisco, eu acho que eles estão. Então, eles vão competir por algumas contas, né, de alguns clientes. E quando eles finalizarem essa conta, quem perder vai ter que se mudar pro Texas para trabalhar no escritório de lá. E nenhum dos dois quer acontecer isso, então eles estão disputando essas contas. E assim, o que me incomodou nesse livro é que o Bennett é um completo machista. Ele, assim, fala coisas absurdas pra Annalise. A Annalise, ela até briga de volta, assim, mas ela ficar com ele no final, pra mim, foi tipo, meu Deus do céu. Óbvio que eles iam ficar no final, porque é um romance, mas assim, ele é muito escroto com ela. Em diversos momentos em que eles estão com os chefes deles, ele acusa ela de dormir com uma pessoa, por isso que ela conseguiu a conta. Ele acusa ela de... Enfim, ele é muito machista com ela. Ele tem um passado triste para justificar o fato de que ele trata mulheres pessimamente, mas assim, eu não comprei. Eu não gostei desse herói, eu não gostei da história. E eu acho que eu dei 2 estrelas pra esse livro. Foi muito ruim, assim. A escrita da Vikiland é muito boa. Você fica interessado, você fica querendo ler. Porque ela é uma ótima escritora. Eu gosto de muitos livros que ela escreveu. Mas
Quando eu cheguei no final do livro, eu falei, eu preferia que ela não tivesse ficado com esse cara, eu preferia que ela tivesse ficado sozinha. E tivesse ido pro Texas, conhecer alguém lá. Então, assim, é isso. Foram 5 livros que eu não gostei, 10 livros que eu gostei muito esse ano. A gente ainda tá em maio, então tem muito livro pra eu ler ainda. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha. Muito obrigada por ter visto, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!